tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos muito felizes que vai contar a história do Silvio Santos, né, pai? Com certeza. Aí, pessoal, então hoje, como eu e o Vinícius somos grandes admiradores desse cara, né, Vinícius? E quantos não são fã desse grande empresário? Mas vamos lá, né, Vinícius? Como foi a história do Silvio Santos? Ele nasceu, pessoal, no Rio de Janeiro, no dia 12 de dezembro de 1930. Hoje, Silvio Santos está com 91 anos de idade, né? 91 anos de idade. O nome dele, pessoal, todo mundo conhece por Silvio Santos, mas o nome dele é Senor Abravanel. E ele, como um garoto muito esperto, aos 14 anos de idade, ele chegou no Rio de Janeiro, ele estava andando pelo Rio de Janeiro. Aos 14 anos de idade já fazia contabilidade, curso de contabilidade. E uma vez ele andando lá pelo centro, já que o pai dele tinha sido camelô e tinha ficado muito bem de vida no Rio de Janeiro, e depois nos jogos de caça-níquel perdeu toda a fortuna que tinha, e ele se revoltou. E uma vez ele andando pelo centro, ele viu, na época, eram as eleições de Getúlio Vargas. E o Brasil fazia muito tempo que não voltava. E ele viu, no centro do Rio de Janeiro, um cara vendendo capinha de título. E o cara começou a vender e ele ficou observando que o cara vendia muito rápido as capinhas de título. Ele esperou o cara vender tudo, Vini, saiu seguindo o cara e foi ver aonde o cara comprava as capinhas de título. Quando o cara foi embora, ele foi na loja, comprou 2 capinhas de título, voltou para a praça e começou a gritar: é a última capa, aproveite. Nessa daí ele vendeu rapidinho. Voltou para a loja e comprou mais 4. E assim foi vendendo rápido, muito rápido, e começou o processo de Silvio Santos como um camelô. Depois ele, como um grande empreendedor, ele não ficou satisfeito. Ele observou que além das capinhas, ele podia vender caneta, porque o pessoal ia usar canetas. E ele começou a vender capinha de título e caneta. E se tornou um dos camelôs mais bem-sucedidos no Rio de Janeiro. E lá acontecia as famosas batidas, que eram os policiais que vinham o rapa, né? O chamado rapa, que em alguns estados chamam do rapa. Vinha e tomava toda a mercadoria, fazia apreensão, que eram os guardas municipais. E numa dessa daí, o guarda municipal para prender toda a mercadoria, conversando com o garoto muito educado, com apenas 14 anos. Aí o chefe da guarda disse: ô garoto, você tem a voz muito bonita, toma um cartão e vá na rádio, no Rio de Janeiro, numa rádio, fazer um teste de locutor. Lá está tendo um teste de locutor. E Silvio Santos se dirigiu à rádio com 14 anos, fez o teste, passou em primeiro lugar, com 14 anos de idade, como locutor. E foi trabalhar na rádio, Vini. Com 3 meses que ele estava trabalhando, ele fez as contas e ele viu que o salário de locutor não era compensador o que ele ganhava como camelô. Como camelô ele ganhava mais, embora tivesse a perseguição dos guardas. Voltou para a rua trabalhar como camelô e fazendo curso de contabilidade. Algum tempo depois ele voltou na Rádio Tupi, fez o curso fez um teste de locutor, passou e foi trabalhou vários anos na Rádio Tupi. Depois disso daí, de locutor de rádio, ele foi trabalhar na Rede Globo de televisão. Por incrível que pareça, trabalhou vários anos como locutor da Rede Globo. E depois não se conformou, foi para São Paulo.
chegou em São Paulo, ele foi trabalhar na área de locutor e nessa daí ele comprou, era do pai do Carlos Alberto de Nóbrega. Ele comprou o famoso baú da felicidade, disse que era num porão, a empresa praticamente falida, e ele já com um bom capital de giro comprou essa empresa. E levantou, fez do baú da felicidade a potência que se tornou. Depois, pessoal, com muito tempo, em São Paulo, ele comprou 50% das ações da Record, da rede Record. Aí ele já está se transformando em um empresário das comunicações. E alguns anos depois, Silvio Santos conseguiu uma concessão e fundou o SBT. Esse cara, de um simples camelô no Rio de Janeiro, com uma grande ideia, um grande empreendedor, ele chegou, pessoal, hoje é dono do império, dono do SBT, dono do Banco Pan-Americano, Jequiti, várias e várias empresas. É o grupo, né? O grupo Silvio Santos. Sim, pessoal. Aí, além do grande empresário que se tornou, que conseguiu tudo isso, dizem que o nome Silvio Santos, ele disse que era porque ele não queria ser só um Silvio, homenagear um santo, era Silvio Santos. Ele queria a proteção de todos os santos. Por isso que ele, em vez do nome que foi de batismo, ele deu o nome de Silvio Santos. E se tornou nessa potência, que é como empresário, como o maior, foi eleito o maior locutor de todos os tempos no Brasil. Foi até compositor, né? Compôs até a marchinha de carnaval lá do Corinthians, né? Ele era um grande corintiano, um grande fã. E tá aí essa história maravilhosa desse grande empresário. E famoso. E famoso. Ele dizia, eu assisti uma entrevista do Silvio Santos, que ele disse: pessoal, na vida é assim, se você for um faxineiro, tente ser o melhor faxineiro. Se você for qualquer profissão na sua vida, dê o melhor de si. Tente sempre ser o melhor. Pois na vida só consegue vencer quem tenta ser o melhor. Isso em todas as funções que você exerce. Você tem que tentar sempre dar o máximo de você para ser o melhor. Então está aí um conselho que o Silvio Santos deu para toda essa garotada de hoje que um dia pensa, né, em seguir uma carreira. Qualquer carreira que você for seguir, tente dar o melhor. Tente ser sempre o melhor. Isso em qualquer função. Eu achei muito interessante quando ele falou isso. Se você for um simples faxineiro, não seja um simples faxineiro, seja o melhor faxineiro. Depois está aí essa história maravilhosa desse grande empresário, o famoso Silvio Santos. Hoje ele até é ovacionado pela plateia. Antes de começar o programa, Silvio Santos vem aí, olê lá. Exatamente. Então, é muito querido no Brasil inteiro. Quem não assistiu ainda um programa do Silvio Santos? Eu acho que 90% da população. Então tá aí essa homenagem maravilhosa, esse ícone da comunicação, o Silvio Santos, o grande comunicador do Brasil. Ele teve várias funções, né, Lino? Várias funções. Eu sei que a vida começou como um camelô. E o pai também era camelô, parece que ele herdou do pai a profissão. E de um camelô, ele disse, de um camelô eu cheguei a dono de televisão e dono de banco, que é o Banco Pan-Americano. Chegou onde poucos conseguem, mas o que ele disse é muito válido. Tente sempre no que você exercer, ser o melhor. Tá aí, pessoal,
é só uma pequena homenagem ao rei da comunicação no Brasil. Um abraço, tudo de bom, uma boa tarde, que Deus abençoe a todos. Dê aquele likezinho, pessoal, para o canal do Vinícius crescer. Um abraço, tudo de bom, que Deus abençoe a todos. Tchau.